O Sublime Peregrino, livro trazido pelo espírito Ramatiz, através do médium Ercílio Maes. Esse vídeo será um pouco mais longo, porque é um capítulo mais comprido, porque Ramatiz escreve muito na resposta, e além do mais tem algumas inserções do próprio médium, né, que recebeu o livro, Ercílio Maes. Bom, vamos à primeira pergunta, que é a única pergunta, mas a resposta é longa. O que se pode compreender por um grau de plano de aperfeiçoamento dos orbes e das humanidades que referistes há pouco? Porque o título desse capítulo aqui, capítulo 17, né, do livro O Sublime Peregrino, esse capítulo eu estou numerando de outra forma, não é conforme o livro. Porque o livro, se fosse fazer capítulo por capítulo, daria horas e horas. Mas vamos lá. O subtítulo é Considerações sobre o Grande Plano e o Calendário Sideral. Estamos falando da descida do Mestre Jesus e por aí vamos. Bom, Ramatiz responde: em outra obra de nossa autoria já descrevemos com certas minúcias o objeto da vossa pergunta, né? Ele está perguntando assim sobre o grande plano divino da educação dos homens na Terra, né? O grande plano, ou Manvantara, da escolástica oriental, porque é o seguinte, Ramatiz, ele fala em termos muito do brahmanismo oriental, porque ele foi das últimas reencarnações onde ele executou uma tarefa muito grande lá, muito importante. Bom, vamos lá. O grande plano, ou Manvantara, da escolástica oriental, que os hindus também classificam de uma pulsação ou respiração completa de Brahma, ou de Deus, né? Outro nome que eles dão ao grande arquiteto do universo, o Eterno, o Criador de tudo, de todos nós, de tudo. Então, é considerado o tempo exato em que o Espírito Divino desce até formar a matéria e depois a dissolve novamente, retornando à sua expressão anterior. Um grande plano abrange a gênese e o desaparecimento do universo exterior, que compreende cerca de 3 bilhões 300 milhões de anos do calendário terreno, dividido em duas fases de 2 bilhões 160 milhões de anos, assim denominados. O dia de Brahma, quando Deus expira ou se processa a descida angélica até atingir a fase derradeira ou matéria, ou energia condensada. A noite de Brahman, quando Deus então aspira ou dissolve o cosmo exterior constituído pelas formas. Assim cada fase, chamada o dia de Brahma e a noite de Brahma, perfaz o tempo de 2 bilhões e 100 milhões de anos terrestres, somando ambas o total de... Acho que ele errou aqui. 2 bilhões e 160 milhões de anos terrestres, somando ambos o total de 4 bilhões e 320 milhões de anos, em cujo tempo Deus completa uma pulsação ou respiração, subentendidas pela mentalidade. Bom, agora vamos entrar numa explicação que é de outro livro, que
está inserida aqui, que ele diz lá, vide a obra Mensagem do Astral. Outro livro que brevemente nós vamos comentar aqui. Também de Ramatiz. Capítulo Os Engenheiros Siderais e o Plano da Criação, no qual se esmiuça com bastante clareza o que se compreende por um grande plano, ou respiração de Brahma, Deus, né? Ocidental, ocultista, como um grande plano na criação eterna. Assegura a vossa ciência que o universo se encontra em fase de contínua expansão. Assemelha-se à gigantesca explosão, dilatando-se em todos os sentidos. Efetivamente, a imagem está próxima da realidade. Entretanto, com o tempo do vosso mundo, como o tempo do vosso mundo é relativo ao calendário humano, não podeis avaliar essa explosão na eternidade da mente divina. Para Deus, esse acontecimento entre principiar e cessar a explosão é tão instantâneo como o explosivo que rebenta no espaço de um segundo terrestre. No entanto, desde os velhos iniciados dos Vedas e dos instrutores da dinastia de Rama, esse tempo de expansão, que é justamente quando Deus cria e depois dissolve o universo exterior, é conhecido como Manvatara. E significa um período de atividade não de repouso, podendo ser concebido no Ocidente como um grande plano, ou respiração completa do Criador, dividida na diástole e sístole cósmica. Em suma, aquilo que para, conforme os Vedas, uma respiração ou pulsação macrocósmica de Brahma, ou Deus, corresponde a uma respiração microscópica do homem, os hindus também costumam definir por Manvantara, um período de atividade planetária com suas 7 raças. Nota do revisor. Sob admirável coincidência, justamente quando revíamos as provas do presente capítulo, surpreendemos-nos pelo artigo Universo em Expansão de Mendel Scheitzmann, publicado no jornal O Estado do Paraná, de domingo, dia 17 de janeiro de 1965, cujo trecho de interesse transcrevemos a seguir, abre aspas, Universo em Expansão. A solução de Friedman, matemático russo, das equações de Einstein, que muitos chamam de Einstein, mas Einstein é um nome em alemão. O alemão pronuncia como é. Que a gente está acostumado, eles foram morar nos Estados Unidos, e pode ser que os americanos comecem a chamar ele de Einstein, mas na verdade é Einstein, acerca do universo, conduziu. Então, voltando aqui, a solução de Friedman, matemático russo, das equações de Einstein acerca do universo, conduziu à possibilidade de um universo em expansão ou contração. Como relatamos em capítulos anteriores, esse matemático descobriu um engano na solução final das equações sobre o universo elaborada por Einstein. Um dos tipos de universo que as equações indicam é o que chamou de pulsante. Admite este modelo que, quando o universo atingisse uma certa expansão máxima permissível, começaria a contrair-se. A contração avançaria até que sua matéria estivesse sido comprimida até uma densidade máxima, possivelmente a do material nuclear atômico, que é uma centelha de milhões de vezes mais denso que a da água. Perdão, uma centena de milhões de vezes mais denso que a da água, que começaria então novamente a expandir-se e assim por diante através do ciclo até o infinito. Osanas, pois os velhos mestres do Oriente, que há mais de 4.000 anos vêm ensinando o universo pulsante através dos Manvantaras, da grande respiração ou pulsação de Brahma, ou Deus, cuja diástole
e sístole cósmica correspondem exatamente à concepção de um universo em expansão e contração da nova teoria científica dos astrônomos modernos. Pouco a pouco desvendam-se os símbolos da escolástica hindu e, graças à cooperação da própria ciência acadêmica, ergueu-se o véu de Ísis. Quer dizer, essa metáfora, o véu de Ísis, é justamente a ideia da inacessibilidade dos segredos da natureza, que é quebrada quando a ciência do espiritualismo, trazida por Kardec, começa a abrir um portal onde começa a descer inúmeros espíritos trazendo conhecimentos que esclarecem os segredos da natureza, porque não tem segredo, é questão do homem evoluir para alcançar esse momento, né? Até o vocabulário, ter palavras para expressar, como aquela palavra que significa a criação, o poder criador de Deus, que é Logos, né? Que é poder da palavra. Logos é uma palavra mais próxima do que significa a ideia do poder criador de Deus. Mas outra coisa também que eu gostaria de abrir aqui entre parênteses é essa ideia de contração, expansão, pulsação, quer dizer, à medida que, olha só quanto tempo é, estamos falando aqui de bilhões de anos relativo à Terra. Num período desse, as criaturas que, mesmo de origem aqui, elas já evoluíram o suficiente para seus corpos, nossos corpos, vão ser completamente modificados. Imagine como eram nossos corpos no mundo primitivo aqui na Terra. No tempo da Idade da Pedra, dos mais rudimentares elementos tipo humanos que apareceram aqui. E hoje como somos, né? Muito mais, vamos dizer, polidos, mais elegantes, mais tudo em relação àqueles homens. E assim será um dia, nossos corpos, a nossa alimentação vai mudar tanto nos próximos milênios, que nossos corpos vão mudar também. E quando isso mudar, os homens que hoje enxergam a natureza humana da maneira que nós enxergamos, não conseguirão enxergar mais os corpos de nós quando estivermos já nesse estado evolutivo. E é o que acontece em Marte. Marte tem vida lá, é um mundo, é um planeta vivo. Mas a gente está tão atrasado que vai lá e não enxerga nada, porque a natureza lá já mudou tanto das criaturas lá que a vida lá não é mais enxergada com os nossos olhos. Assim como os espíritos que vivem no outro plano, né? E também não enxergamos o espírito. Aqui, diante de mim, pode estar vários espíritos. O meu mentor está aqui do meu lado. Eu não sou vidente, tá? Eu posso sentir, receber intuição, que é uma mediunidade muito importante, mas que às vezes nem sigo e tomo na cabeça, né? Porque, infelizmente, nós às vezes duvidamos da intuição, que é uma das mediunidades, se não a mais importante, mas a gente consegue pegar pouca coisa. Mas vamos lá. Vou repetir aqui, espero que isso tenha esclarecido um pouquinho essa passagem aqui desse livro, que é um livro, um conhecimento bem mais avançado. Vamos lá. Pouco a pouco desvendam-se os símbolos da escolástica hindu e, graças à cooperação da própria ciência acadêmica, ergueu-se o véu de Ísis e surge o ensinamento ocultista oriental em todo o seu preciosismo e exatidão científica. Deus se sucede no tempo simbólico de um segredo, de um segundo terrestre. Para nós, suas criaturas abrangem 4.300.000.000 de anos terra. Isso significa que, para ele, a sensação comum que tereis como os fogos de artifício. O cosmo, eliminada a ideia de tempo e espaço, é apenas uma eterna noite feérica e infinita festa
de beleza policrômica, decorrendo sob a visão dos espíritos reveladores, a vontade da vontade e da mente criadora dos mundos. O universo é a sucessão consecutiva de manvantaras, ou grandes planos. Quer dizer, essas coisas se sucedem porque Deus cria a todo instante infinitos espíritos iguais a nós, que somos a imagem dele em espírito. Porque nosso único destino é em direção a ele. É um dia chegar ao cristianato, é um dia administrar um planeta, ou 9 planetas, como faz hoje Jesus. Mentalmente ele administra 9 planetas. Ele está na 21ª dimensão. Imagine a distância que Jesus está da gente em relação à evolução. Claro que em relação a nós, ele nos ama e quer nosso bem e zela por nós através dos nossos mentores e de uma escala infinita, né, quase infinita, de espíritos que vão sob camadas, administrando planos e planos e planos até chegar até nós. Bom, vamos lá. Então, voltou aqui um pouquinho para não me perder. O universo é a sucessão consecutiva de manvantaras, ou grandes planos, a se substituírem uns aos outros, dos quais formam-se também as consciências individuais, que, nascidas absolutamente ignorantes e lançadas na corrente evolutiva das cadeias planetárias, elas despertam, crescem, expandem-se, absorvem o bem e o mal, né, porque aí retardam, relativos às faixas ou às zonas onde estacionam e depois, conscientes do seu próprio destino, atingem o grau de angelitude. Desse modo, os espíritos angélicos, como consciência participantes do grande plano, passam então a orientar e guiar aqueles seus irmãos, almas infantis, né, como ainda somos, né, que vão surgir no próximo grande plano ou manvantara vindouro. Esta é a lei eterna e justa. Os maiores ensinam os menores. À medida que os espíritos vão evoluindo, eles vão sendo instrutores dos menores a conquistarem também sua própria aventura imortal, né? Vão ensinando a gente a conquistar isso. A consciência espiritual do homem, à medida que cresce esfericamente, funde os limites do tempo e do espaço para atuar em outras dimensões indescritíveis. Abrange, então, cada vez mais a magnificência real do universo. Era em si mesma e se transforma em mago a criar outras consciências menores em sua própria consciência sideral. A criatura humana que vive adstrita do simbolismo do tempo e espaço precisa de ponto de apoio para afirmar sua mente, compreender algo da criação cósmica e da existência de Deus. Os grandes iniciados têm amenizado essa dificuldade, porque é a função deles também, né? É uma decorrência natural, essas obrigações. Os grandes iniciados têm amenizado essa dificuldade compondo diagramas especiais e graduando as diversas fases da descida do espírito até a expressão matéria, como no caso dos manvantares, ou grandes planos, em que avaliam os ritmos criadores mais importantes para auxiliar o entendimento do homem e fazê-lo sentir o progresso inteligente de sua própria vida. É uma redução acessível ao pensamento humano, embora muito aquém da realidade cósmica, mas é a expressão gráfica mais fiel possível. Os hermetistas, hinduístas, taoístas, yogas, teosofistas, rosacruzes, esoteristas, né, espiritualistas também, têm norteado os seus estudos com êxito sob esses gráficos inspirados pelos mentores siderais desde a extinta Atlântida. Da mesma forma, os mestres siderais necessitam de alicerçar os eventos da criação dentro de um programa
de previsão disciplinada para que os acontecimentos de maior importância a ocorrerem nos orbes planetários, como a descida de instrutores espirituais, efetuem-se em perfeita concordância com a fase evolutivas das humanidades encarnadas. Assim, embora a vida angélica possa transcorrer acima da ideia ou do simbolismo de tempo e espaço, a convenção humana, o alto, precisa cingir-se de um esquema de controle sideral quanto às suas relações e determinações kármicas ou evolutivas com os mundos materiais. Em consequência, o prosaico calendário da humanidade terrena, que se disciplina as atividades baseadas na translação e rotação do planeta Terra em torno do Sol, nada mais é do que uma decorrência do calendário sideral fixado pelo alto para controlar os fenômenos do próprio cosmos. Bom, quem chegou aqui e entendeu boa parte, e pode repetir, rever isso aqui, já pode-se dizer que está começando o caminho da iniciação espiritual. Porque são conhecimentos que pouca gente na Terra vai conseguir chegar a alcançar, e quem está alcançando e acompanhando vai muito longe nesta oportunidade de vida ainda, né? É isso aí, obrigado. Quem chegou até aqui, esse aqui é o livro Sublime Peregrino, capítulo 17. Livro trazido pelo espírito Ramatiz, através do médium Hercílio Maes.